Queridos, estamos falando sobre a vida de Davi. Uma série de mensagens sobre Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E nós estamos olhando para a vida de Davi, vendo os seus altos e baixos, acertos e erros e nos enxergando na vida de Davi. E nós hoje vamos falar sobre decisões. Os dias difíceis vêm, quer queira ou quer não. E dias difíceis, assim, que nós enfrentamos, eles nem sempre são consequências de ações que nós tomamos. Realmente vivemos em um mundo mau, vivemos em um mundo que jaz no maligno, num sistema corrupto, né? Influenciado pelo inimigo. Vivemos num mundo onde ainda a influência do pecado opera em todos nós. Há alguns que já são filhos de Deus, como nós lemos em João 1:12, que todos aqueles que o receberam, Deus o direito de ser chamados filhos de Deus, esses estão fora da escravidão do pecado, como Paulo fala em Romanos 6. Mas a influência do pecado ainda está em nós. Nossa carne ainda é pecadora. Alguns não. Alguns que não são filhos de Deus, ou seja, são criatura, não entregaram suas vidas a Jesus. Esses são escravos do pecado, infelizmente. E por isso, o pecado influenciando as nossas vidas, ele gera coisas ruins. Nós vivemos dias difíceis e a gente, em momentos difíceis, nós precisamos tomar decisões. Nem toda situação difícil que você vive realmente é culpa das suas decisões, das suas escolhas. Mas as escolhas que você faz em momentos difíceis vão determinar a sua colheita. Vão determinar o que você vai receber em troca. Toda dificuldade nos faz tomar decisões. Mas o interessante é que em certos momentos difíceis, às vezes as decisões que você toma são mais importantes até do que a solução para o problema. Às vezes você consegue resolver o problema, mas as decisões que você tomou vão gerar outros problemas. Aí não valeu a pena. Às vezes, um problema na família pode ser uma opção da gente se despertar e perceber que esse problema nos avisou, nos alertou que existem outros problemas, nós precisamos agir. Às vezes, você passa por um momento de dificuldade e é omisso, não toma decisões, e aquilo vai ficando na sua vida, gerando outros problemas. E na vida de Davi, um momento muito difícil que ele passou, fez com que ele tivesse que tomar uma decisão. E essa decisão na vida de Davi gerou para ele 16 meses de uma vida em desobediência ao Senhor. A decisão que Davi tomou para resolver um problema gerou para ele 16 meses, 1 ano e 4 meses vivendo em desobediência ao Senhor. O que é interessante na Bíblia é que ela relata, né, os pontos fortes e fracos dos grandes homens e mulheres do Senhor. Isso é um alívio para a gente, porque eu sou falho, eu erro, mas eu olho para a vida de Davi e falo assim, poxa, se Deus usou Davi, pode me usar também. Se Deus usou Paulo, se Deus usou João, Pedro, pode te usar também. Por isso que a Bíblia, ela não dá ênfase aos homens, e sim a Deus. O mais importante aqui é entender que através de Davi nós nos enxergamos, mas é Deus que é o centro das coisas. E Davi, nesse momento, errou. Tomou uma decisão errada, que lhe custou 16 meses de uma vida com a comunhão quebrada com o Senhor. E nós vamos entender um pouco sobre esse processo hoje. E o tema da mensagem de hoje é decisões em dias difíceis. Por isso, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 27. Vamos ler esse texto, esse capítulo, não é tão grande. E vamos usar ele como base, mas eu vou citar outros capítulos também, outros textos, mas ele vai servir como base para a nossa mensagem de hoje. 1 Samuel,
capítulo 27. E a Bíblia diz o seguinte: Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel, e escaparei dele. Assim, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aques, filho de Moaque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram com Aques em Gate. Cada homem levou sua família, e Davi suas 2 mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Então Davi disse a Aques: se eu conto com a sua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades desta terra onde eu possa viver. Por que este teu servo viveria contigo na cidade real? Naquele dia, Aques deu-lhe Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Davi e seus soldados atacaram os jerusitas, os gerzitas e os amalequitas, povos que desde tempos antigos habitavam a terra que se estende de Sur até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homem nem mulheres, e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Então retornava a Aques. Quando Aques perguntava: onde você atacou hoje? Davi respondia: o Neguebe de Judá, o Neguebe de Jerameel, ou o Neguebe dos queneus. Ele matava a todos, homens e mulheres, para que não fossem levados a Gate, pois pensava: eles poderão denunciar-me. Este foi o procedimento enquanto viveu em território filisteu. Aques confiava em Davi e dizia: ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Irmãos, olha o que aconteceu. Davi estava sendo perseguido por Saul. Chega um dia que ele se cansa. Um dia que Davi chega e fala assim: cansei, vou acabar sendo morto. E olha que Deus já havia livrado Davi de Saul algumas vezes, mas ele cansou. Davi era humano, como eu e você cansamos. Chegamos certos dias e falamos assim: olha, quer saber? Vou jogar a toalha, está difícil demais, desisto. Davi estava sendo perseguido por Saul há um bom tempo, e ele diz o seguinte: cara, é melhor eu ir para a terra dos filisteus, que lá Saul não vai me perseguir. Por que ele pensou isso? Porque quem era os filisteus? Ora, o principal inimigo de Israel, o principal inimigo do povo de Davi. Então Saul não iria invadir o terreno inimigo para perseguir Davi. Davi foi inteligente numa análise de um cenário, mas ele acabou tomando uma decisão muito errada. E ele vai para a terra dos filisteus e chega para o rei lá, o rei Aques, e fala assim: poxa, rapaz, o povo lá quer me matar, rei Saul quer minha cabeça, quer saber? Estou de mal com eles, cortei relações, aqui, vida nova, eu quero um momento novo. Tem como o senhor, Davi fala assim, tem como o senhor dar a guarita para o seu servo, eu que estou aqui pedindo? Aí o rei fala assim: tá bom, pô, fica aqui com a gente. Aí Davi fala o seguinte: eu não quero ficar na cidade real, não. Porque Davi também não queria estar próximo do rei e próximo dos oficiais, próximo dali daquela parte mais badalada da cidade, do reinado. Me dá uma cidadezinha aí para eu me esconder. Aí o rei Aques dá Ziclag para ele. Só que a Bíblia diz o seguinte: Davi ia se sustentar como? Homem de guerra, com 600 homens, com famílias. Diz a Bíblia que ele estava com quem? Com Ainoã, sua esposa, primeira, e Abigail, que era a mulher de Nabal. Nabal, aquele sobre o qual nós estudamos semana passada, né? Que Nabal morreu, Davi falou com ela: você não quer ser minha esposa, não? Ela falou: quero. E ele pegou para ser esposa dele. Era uma época, Deus, ele não aprovava a poligamia, mas por causa do sistema da época, Deus permitia.
E aí Davi levou suas 2 esposas. E os 600 soldados, suas famílias também. Foram eles para Ziclag. Lá eles precisavam comer. O que eles faziam? Eles iam para povos vizinhos, saqueavam os povos, pegavam ali gado, roupa, comida, né? Cabra, ovelha. Só que Davi fazia o quê? Matava todo mundo. Olha que o texto repete, fala isso 2 vezes. Ele matava homens e mulheres. Se tem uma repetição aí, aprenda isso. Quando você está lendo a Bíblia, tem uma coisa sendo repetida, é uma informação importante. A Bíblia toda já é importante, se repete é mais importante ainda. Ele matava homens e mulheres. Por quê? Porque ele, na verdade, não estava matando o povo de Israel, ele estava matando o povo que era amigo do rei do Filisteu. Aí ele chegava lá em Ziclag, chegava perto do rei, e o rei perguntava: e aí, Davi, como é que foi? Saqueou quem? Não, saqueei o Negueb de Israel, de Judá. Davi estava mentindo para o rei. Davi, durante 16 meses, a Bíblia fala, esse foi o procedimento de Davi enquanto esteve lá. Em 16 meses, ele saqueava povos, matava todo mundo para não ser exposto ao rei. E chegava diante do rei e mentia. Caramba, hein, gente? Vocês já conheciam esse texto? Já pensaram Davi fazendo isso? Davi passou 16 meses em uma situação de desobediência, mentira. Matava gente que não precisava ter matado. Numa situação onde ele se meteu porque ele tomou uma decisão. Foi para o terreno do inimigo. Ele mesmo procurou isso e, para sustentar a sua decisão, passou a viver uma vida em desacordo à vontade do Senhor. Só que o seguinte, chega um dia, né, já ouviu falar que mentira tem perna curta? Né? A Bíblia fala em Lucas que não é nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. Chega um dia que o rei Aques fala assim, deu na telha dele, vou lutar contra Israel. E Davi está comigo agora, Davi, campeão, 600 valentes dele. Aí o rei Aques, está no capítulo 30, depois você lê em casa. Aí o rei Aques chama Davi, aí Davi, vamos lutar comigo? E é o seguinte, você e os seus 600 vão ser a minha guarda pessoal. Olha isso. Falou assim, nós vamos lutar contra Israel, o teu povo. O povo que está tentando te matar. Sabe, aquele povo que tu falou que não gosta, que está contra eles agora, que tu está matando aí esses vilarejos que são deles. Então, a gente vai lá matar eles. Davi ia dizer, não, está mentindo para o rei há 16 meses. Ele ia falar assim, sabe como é que é, rei? Não é bem assim, ele ia morrer na hora. O que Davi faz? Vira para os 600, fala assim, casa caiu para a gente, mas a gente vai ter que ir. Vamos embora. E ele vai, diz a Bíblia, lá no capítulo 15, que ele vai lutar. Só que no caminho da batalha, os oficiais do rei Aques olham para o rei Aques, olham para Davi e falam assim, ô rei, o senhor vai confiar nesse cara? Esse cara vai com a gente para a guerra? Aí o rei fala assim, não, Davi agora é dos nossos. Davi está com a gente, é fechamento, Davi agora está matando o povo dele. Não, rapaz, eu confio no Davi. Aí os oficiais falam assim, nós não confiamos nele não. Esse cara matou Golias, Esse cara matou meu primo. Esse cara aí matou meu pai. Esse cara, é sobre ele que lá na terra dele tem umas lendas assim, umas mulheres que cantam. Está lá no capítulo 30. Mulheres que cantam, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Os oficiais contam a história todinha para o rei. Fala assim, nós sabemos quem ele é. Aí ele fala assim, quem garante que lá na hora da batalha do vamos ver, Davi não muda de ideia e se vira contra a gente? Porque, se ele está mal com Saul, melhor pedido de perdão é no meio da batalha começar a se virar contra a gente e Saul perdoar ele. Os caras sabiam do que estavam falando. Aí o rei Aques fala para Davi assim, Davi, eu não vou contra meus oficiais. Então, melhor você não ir com a gente não. E manda Davi voltar para casa. Irmãos, Davi, a Bíblia não fala que ele não ia não. Davi estava indo para a guerra. Ele ia matar
o povo dele. Ele ia se juntar com o inimigo para acabar com o povo de Deus. Tudo isso porque ele tomou uma decisão. Vou fugir, vou para a terra dos filisteus. Por quê? Vou morrer, Saul vai me pegar, é a única coisa que eu tenho para fazer. A verdade é que nós, por muitas vezes na vida, nos vemos em situações como essa aqui. Há pessoas, por exemplo, que se endividam tanto, que aí elas têm a brilhante ideia. Estou devendo o banco, o cartão de crédito, o carro está atrasado, o aluguel tem 3 meses, eu estou quase sendo despejado. Aí eles têm a brilhante ideia de fazer o quê? Vai no agiota pegar o dinheiro. Aí pega lá com o agiota, paga todo mundo. Pô, resolveu o problema? Resolveu, mas arrumou um problema maior. A dívida era institucionalizada, a dívida era legal. Tinha relacionamento. Poxa, corta aqui, deve ali, organiza, dá para pagar. Agora a agiota? Juros exorbitantes? Riscado até morrer? Não paga não. Ele resolveu o problema, mas arrumou um outro problemão. Às vezes você gera um problema na sua vida e quer resolver, ou alguma coisa acontece na sua vida, uma situação difícil, e você precisa tomar uma decisão para resolver. E o problema é quando a gente toma uma decisão errada, assim como Davi tomou. E a pergunta agora é: quando podemos afirmar que uma decisão tomada foi errada, foi incorreta? Eu não sei o que você decidiu há pouco tempo, o que você está para decidir, se você fez uma sociedade, comprou uma casa, mudou de emprego, montou uma empresa, se abriu, se começou um relacionamento, se terminou um relacionamento, se você está disposto a tomar uma decisão que vai realmente avançar alguma coisa na sua vida, eu não sei, mas você precisa entender se essa decisão que você está disposto a tomar é correta ou não é. E Davi aqui, esse episódio nos ensina a avaliar isso, se a nossa decisão é correta ou não. Mas como podemos afirmar que uma decisão tomada foi incorreta? Em primeiro lugar, quando nos acomoda em falsa tranquilidade. Uma decisão tomada é incorreta quando você se acomoda em uma falsa tranquilidade. Irmãos, Davi estava 16 meses morando com os inimigos, com os filisteus, achando que estava tudo bem. Estava tranquilo, estava encoberto, comendo, sustentando suas famílias, terrinha para ele, para as crianças brincarem, para plantar, a vida estava tranquila. E ele achando que era amigo do rei, que estava sendo bem aceito por todos. Não, 16 meses, estou indo fazendo minhas guerrinhas aqui, conseguindo gado, alimento, o rei está acreditando em mim, está tudo certo, está tudo dominado, não é assim que diz? Acabou comigo. Só que o seguinte, lá no capítulo 29, no versículo 4 e 5, nós lemos assim: contudo, os comandantes filisteus se iraram contra eles e disseram: mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão às custas das cabeças de nossos homens? Não é ele, o Davi, de quem se cantavam em suas danças. Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. Os caras que moravam perto de Davi estavam por aqui com Davi, ó. Sabiam da história todinha. Passava por Davi, sabia, lembrava de tudo. Davi estava tranquilo, mal sabia que mais cedo ou mais tarde alguém fazia uma emboscada para ele. Alguém podia chegar na casa dele e matar Davi, se vingar. Ele estava no terreno do inimigo, mas ele estava achando o quê? Estou aqui tranquilo. Uma falsa sensação de tranquilidade. 16 meses vivendo um risco sem perceber. E você? Qual é a sua realidade? Você pode estar vivendo hoje uma situação assim, perigosa, por causa de uma decisão que você tomou. Um relacionamento, você começou um relacionamento, pessoas falaram: cuidado, olha isso aqui, essa pessoa, você não conheceu direito, pensa bem. Eu não estou julgando ninguém não, as pessoas mudam, mas você precisa saber com quem você está se relacionando. A pessoa
no outro relacionamento, traiu, abandonou, fez aquilo ou outro, xingou, a pessoa gastou tudo que não tinha, o que tinha, a pessoa, adulterou. Meu irmão, eu acredito na transformação, certo? Senão a gente rasgava a Bíblia. Mas o relacionamento é você que vai ter, você tem que tomar cuidado. Avalie, saiba de tudo. Mudou mesmo? É você que vai se relacionar. Cuidado quando tomar uma decisão e estar numa falsa sensação de tranquilidade. Você vai abrir uma sociedade. Quem é essa pessoa? Primeiro, segue a Deus? É de Jesus? Não é. Meu irmão, foge desse negócio. Ah, pastor, mas eu tenho sócios que não são cristãos e esse negócio está indo bem. Bênção, glória a Deus para você. Mas se você vai começar, avalie. Avalie se é bom. Tem os mesmos princípios, porque na hora lá de pagar os impostos, você vai se preocupar em pagar os impostos corretamente. Ele vai se preocupar? Ou vai falar assim, não, é do mercado, tem que fazer isso, senão a empresa não vai ficar viva, saudável. Mas você que perde a bênção. Você que peca. É você que está servindo ao inimigo. Você está num trabalho, um ambiente, uma atitude que você toma, uma falta de atitude que você também não está tomando, talvez está te deixando num lugar de perigo. Cuidado, gente, com os bajuladores. É um perigo danado. Gente que chega para você, que te elogia demais, que faz muita coisa por você, que coloca você lá em cima. Que tão bom assim que você é, caramba. Você é tão bom assim? Gente que só quer massagear o teu ego, botar você lá para cima. Cuidado. Pode ser uma falsa sensação de segurança. Você pode estar cercado de gente que quer te derrubar. Pode estar cercado de pessoas que estão interessadas em você. As pessoas mais malandras do mundo, gente, são as mais legais. Você pode ver. Estelionatário, por exemplo. O cara tem o talento, rapaz, de te convencer. O cara tem um talento de... É gente boa demais. Você fica apaixonado pelo cara. 7-1. Eu não estou dizendo que todo mundo legal é 7-1, mas todo 7-1 é legal. Você entendeu? Não estou dizendo para você agora, todo mundo que é gente boa, eu vou excluir da minha... Não é isso. Mas cuidado. Todo 7-1 é gente boa. Porque senão não conseguia te convencer, O cara chega para você e fala assim, tu não sabe. O cara é empresário, o cara é rico, o cara é famoso. Não, eu estou com investimento, assim, assado. Só que assim, já botei 2 milhões, está faltando 50 mil. Eu vou ganhar muito dinheiro, aí eu te devolvo 20% disso em 2 meses. Aí tu, opa, cresce o olho. Isso existe? Não existe, gente. O cara rouba os teus 50 mil, mas ele era legal pra caramba. Pagava coisa pra você, nossa, te elogiava, teu cabelo tá bonito, hein? Legal. Legal, cuidado. Pessoas que se aproximam com esperteza, mas oferecem riscos. Você precisa colocar todas as coisas nas mãos de Deus e não cair na sedução da serpente. Como é que foi a serpente? Mas a fruta é gostosa. Olha lá. Diz a Bíblia que era uma fruta bonita. Aí a serpente falou assim, pega lá, Não, mas não pode. Pode sim, rapaz. Que é isso? Não vai acontecer nada demais, não. E a mulher e o homem caíram. Nós precisamos parar de ser somente otimistas e deixar o otimismo fazer a gente fugir da verdade. Eu não estou falando para você deixar de ser otimista, não, porque eu gosto de pessoas otimistas, mas você também precisa ver a verdade. Você precisa analisar fatos, você precisa ver os fatos, decidir em cima dos fatos e usar o otimismo, a fé, para alcançar o objetivo. Cuidado com situações com falsa tranquilidade, mas apresenta sérios riscos. Segundo, quando podemos afirmar que uma decisão tomada foi incorreta? Quando provoca queda do seu caráter. Quando a decisão provoca queda do seu caráter. Se o seu caráter caiu, a decisão foi ruim. Capítulo 27, versículo 9 diz assim: quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres. Opa! Já está ruim. Primeiro que esses povos não eram seus inimigos, então não precisava nem ir para a guerra.
Segundo, poxa, precisava matar mulheres? Uma conquista, dominação, era algo comum daquela época. Mas precisava matar mulheres também? Mas por que ele precisava matar mulheres? Ele mesmo falou, porque se não matasse todo mundo, eles poderiam ir a Gate e falar para o rei Aques: ei, Davi, a quem você está dando aí guarita aí, ó, está vindo matar gente. Aí o rei ia pegar a cabeça de Davi. Ou seja, para Davi se proteger, para Davi bancar a decisão que ele tomou em ir para a terra dos filisteus, ele precisou negociar o seu caráter. Um homem que poupou a vida de Saul, um homem que foi justo, um homem que foi correto, segundo o coração de Deus. Agora, por causa de uma decisão que ele tomou incorreta, ele precisa negociar o seu caráter. Mata gente inocente, porque ele tomou essa decisão. A decisão que você toma hoje te leva a consequências mais tarde. Sabe o que acontece muitas das vezes com a gente? Você toma uma decisão, começa a frequentar ambiente, começa a conhecer gente, começa a fazer certas coisas, aí você começa a fazer coisa ilegal. Você começa talvez a frequentar um lugar que você vai ter que beber uma bebidinha esquisita. Não, agora eu sou gerente na empresa, agora eu sou responsável, agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para um lugarzinho e tal, e poxa, eu não posso deixar de participar. Aí com a bebida, vem as conversas estranhas. Aí com a bebida, vem os convites complicados, que homem de Deus e mulher de Deus não deveria nem estar recebendo. Por quê? Porque você tomou uma decisão, começou a fazer parte de um ambiente, começou a ceder, seu caráter caiu. Você está num comportamento errado, por causa da decisão que você tomou. Você acaba escutando coisas que não deveria escutar. Você está deturpando o teu caráter. Então, muitas vezes, uma mentira vai levando a outra, que aconteceu com Davi. Não, matava geral. Aí chegava para o rei: não, rei, eu matei o povo de Israel. Mentira. Outra queda de caráter. Irmão, minha irmã, se você precisa mentir, você já está perdido há muito tempo. Se você precisou mentir por causa de alguma coisa, tu já está caído há muito tempo. Você já está sem Jesus já há um bom tempo. Porque a mentira nunca é uma ferramenta de um homem ou uma mulher de Deus. Davi queria fingir que não tinha o menor vínculo com Israel. Então o que ele fez? Mentiu. Será que o seu caráter melhorou depois que você começou esse namoro? Será que o seu caráter melhorou depois que você abriu esse negócio? Depois que você começou a trabalhar nessa empresa? Depois que você entrou para essa academia? Depois que você começou a ir para esse futebol? Depois que você começou a ir para esse tipo de salão? Será que o teu caráter melhorou ou tem piorado? Se piorou, você tomou uma decisão ruim. Terceiro, quando podemos afirmar que uma decisão tomada foi incorreta? Quando nossa inspiração para as coisas de Deus fica paralisada. Davi pediu para morar lá em Ziclag. Beleza, ficou lá. A Bíblia diz que ele morou 16 meses, 1 ano e 4 meses. Só que Davi, gente, quem era Davi? Davi era um salmista. Davi era músico. Davi era alguém que tinha um talento para escrever salmos, músicas, para escrever salmos que abençoavam o seu povo, a sua época, e que abençoam gerações, inclusive a nossa. Quem nunca foi abençoado pelo Salmo 23? O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Salmo de Davi. Só que o seguinte, nesses 16 meses que Davi ficou em Ziclag com o rei Aques, ele não produziu um salmo. Não tem um registro de um salmo de Davi desse tempo. Não tem um registro de algo que Davi teve com Deus, que foi um resultado de um relacionamento com ele, uma escrita, uma canção. Não tem nada que Davi produziu. Por quê? Porque ele tomou a decisão errada, foi para um lugar ruim. A inspiração para o relacionamento com Deus foi prejudicada. Isso aconteceu com o povo de Israel, quando foi levado cativo para a Babilônia. O povo da Babilônia ficou decepcionado com Deus. No Salmo 137, o povo fala assim: como nós vamos adorar em terra estrangeira? A nossa vontade é pegar os filhos dos babilônicos e jogar com a cabeça nas pedras. O povo fala assim: meu irmão, estou aqui cativo, longe da minha casa. Quer saber? Eu não consigo adorar mais não.
Eu estou com vontade de matar aqueles miseráveis. Eu não estou com vontade de ir para a igreja mais não. Eu não estou com vontade de ir para a célula não. Eu não estou com vontade de ler Bíblia e orar não. Ou ouvir um louvor. Eu estou com vontade de arrebentar com eles. Minha inspiração para o relacionamento com o Senhor, minha inspiração para produzir algo para Deus, acabou. Foi isso que aconteceu com Davi. Perdeu o foco da adoração por causa de uma decisão errada. Sabe, uma decisão é equivocada quando você perde essa inspiração para as coisas de Deus. Se uma decisão que você tomou fez você diminuir o seu trabalho para Deus, foi errado. Se uma decisão que você tomou fez você perder esse envolvimento com as coisas de Deus, foi errado. Se você não tem vontade mais de interagir com o corpo de Deus, você tomou a decisão errada. Se a sua vontade não é mais de levar o evangelho para as pessoas, você tomou a decisão errada. A sua inspiração acabou. Você tem que rever alguma coisa que você fez. Isso aconteceu com Davi. Sua vontade de trabalhar em alguma área da igreja sumiu. Alguma decisão que você tomou foi errada. Porque a inspiração saiu de você. Pastor, é que eu montei um negócio, estou ganhando dinheiro. Poxa, não estou com tempo não. Ó, deixa eu te falar. Eu já vivi isso. Quando eu conheci a Dani, ela tinha uma pequena empresa. Aí eu falei assim, vamos bombar esse negócio? Falei, vamos. Eu já era militar de aeronáutica, tocava na igreja bateria, todo domingo eu estava na igreja, quarta-feira eu saía com a banda, eu era líder de 6 células na época, e aí eu me aventurei nesse negócio, vamos montar uma empresa, vamos. Eu peguei a empresa dela e falei, vamos bombar esse negócio. Meu irmão, a empresa prosperou, tive que entrar com sociedade com meu cunhado e minha irmã, o negócio, está até hoje a empresa lá com eles. Aí eu estava para casar. Uma pessoa veio para mim e falou assim, aqui, ô Vinícius, Carlos, está para casar, irmão, casamento é muito importante. Por que você não larga essas células, cara? Dá um pouquinho de descanso na questão de tocar, pô, vai cuidar do teu casamento, você está com a empresa aí, você trabalha. Eu olhei para a pessoa e falei assim, estou te entendendo. Na hora que eu mais preciso do Senhor, que é para abençoar, que eu vou casar, que eu preciso da bênção dele, eu vou largar as coisas dele? Essa conta não bate para mim. Na hora que eu mais preciso de discernimento, sabedoria, que o milagre aconteça, eu vou largar as coisas de Deus. É a primeira coisa que eu abro mão, ou seja, eu estou dizendo que aquilo ali para mim não é nada. Eu sou prova que eu tive empresa, tocava, casei, trabalhava no quartel, fiz tudo, irmão, dá para fazer. Agora, missa pesada sabe disso. E o meu ramo era a maioria do fim de semana, poxa vida, várias vezes, o telefone não para de tocar. Tive que me sacrificar, mas as coisas de Deus eu não larguei. Fui tomar a decisão de quê? Filho, vem a filha, primeira filha. Eu tinha uma célula na minha casa. Aí a minha liderança falou assim, poxa, você quer tirar a célula da tua casa? Porque vai chegar o filho. Eu falei assim, vai chegar o filho e a célula vai ser da minha casa? Você está maluco? Não, poxa, primeiro mês ali, claro, vacina, segundo mês, só um tempinho mesmo, porque é para adequar as coisas. Mas a célula continua na minha casa. Ah, mas aí o pessoal vai chegar na quinta-feira à noite, vai precisar dormir. Vai precisar dormir, a Dani vai para o quarto com ela, vai dormir, mas a célula vai continuar. Eu não vou largar as coisas de Deus, não. Por quê? Porque é largando uma coisinha, largando a outra, daqui a pouco eu estou sem inspiração nenhuma. Eu estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer, menos aquilo que eu deveria fazer com Deus. Será que uma decisão sua secou essa fonte que gerava inspiração para fazer coisas para Deus? Se isso aconteceu, essa decisão foi errada. Quarto lugar, quando podemos afirmar que uma decisão tomada foi incorreta? Quando começamos a lutar por causas do adversário. Irmãos, há momentos em que as pessoas começam a lutar pelas causas do adversário. Começam a defender causas e a participar de rodas que são contrárias à fé cristã. Não conseguem perceber que a sua fé está sendo agredida por ideologias e discursos contrários à Bíblia. Talvez você tenha tomado uma decisão lá atrás que fez você começar assim a lutar por uma causa do inimigo. Davi, no versículo 5, capítulo 27, nós lemos assim:
se eu conto com a tua simpatia, ele falando para o rei, dá-me lugar em uma das cidades dessa terra, onde eu possa viver. Por que esse teu servo viveria contigo na cidade real? Davi chamou o rei Aques de Senhor. Davi falou assim, eu sou teu servo. Irmão, Davi se vendeu. Davi estava lutando a guerra do inimigo. Davi falou o seguinte, eu, ungido para ser rei de Israel, homem segundo o coração de Deus, sei da palavra, salmista, agora estou chamando o inimigo de Senhor. É isso. Por quê? Porque ele tomou uma decisão errada para se preservar, mas acabou lutando a guerra do inimigo. No capítulo 29, 1, a gente lê, os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afec, e Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aques. Ele estava lutando com o rei inimigo, ou a favor do rei inimigo. Ele estava totalmente no terreno do inimigo, lutando a favor do inimigo. Ele agora é protetor do rei. Ele só não estava ajudando o rei, não. Ele estava sendo guarda pessoal, real, protegendo o inimigo. Ei, quantos de nós estamos ouvindo conversas e começamos a aceitar certas coisas que estão contrárias ao que nós acreditamos, ou pelo menos dizemos que acreditamos? Quantos de nós temos assistido canais de televisão que afronta a nossa fé o dia inteiro, todos os dias, e você dá ibope a isso? Estamos indo no cinema assistir um filme em que os atores ali estão debochando da tua fé, e você está vendo isso, está pagando para isso. Você está frequentando ambientes que são contrários à fé cristã. Deixa eu te falar, você está servindo o inimigo. Esse ano até que eu não peguei no... Todo ano eu falo, irmão, crente que assiste Big Brother, pelo amor de Deus, você está dando ibope para o inimigo. Crente que vai para o Rock in Rio, desculpa te falar, você está dando ibope para o inimigo. Aquela festa lá é de Deus? Então, se não é de Deus, é do diabo, irmão. Crente que pula carnaval, vai em bloquinho, não, que é cultura. Ih, você está servindo o inimigo, irmão. Você está igual Davi. Eu estava no quartel ainda. Começaram a se posicionar a favor daquilo que você acredita. E é por isso talvez que as pessoas ao seu redor não se convertem. Já imaginou? Alguém chega e xinga tua mãe. Lembra quando você era moleque? Ih, xingou tua mãe, ó. Ih, pode deixar? Fala assim, ó, mexe com todo mundo, com a minha mãe, ó. Não é assim? Aí essa pessoa que xinga tua mãe conta uma piadinha depois, aí tu ri. Tu faz isso? Não, pô, o cara chegou tua mãe, rapaz. Tu fica inimigo do cara. Tu não quer nem mais falar com o cara. Uma pessoa chega e dá um soco no teu pai, na cara do teu pai. Aí depois fala assim, e aí, como é que tá? Vamos jogar bola? E que isso, rapaz? Deu um soco no meu pai, como é que é isso? Ué, a tua fé é menos importante do que o teu pai e tua mãe? Por que a gente não faz isso com a nossa fé? Por que a gente não faz isso com a igreja do Senhor? Lá no fundo, Davi é israelita, mas ele tenta convencer os filisteus que ele estava contra o povo dele. Cuidado, para que você não esteja se vendendo aos poucos. Pois quando começamos a lutar as causas do adversário sem notar, uma decisão que nós tomamos não foi boa, foi errada, porque a gente começa a negociar nossos valores. Tem muita gente que no fundo é crente, mas a convivência faz ele incorporar a forma de falar e de se vestir do mundo. Não é diferente em nada. Pessoas que, porque decidiram fazer coisas do mundo, tentam se justificar com argumentos do mundo. Irmãos, tem gente dentro da igreja que está querendo insistir que sexo antes do casamento não é pecado. É pecado, é. Se você fez, peça perdão, se arrependa, Deus perdoa. Mas não defenda isso não, poxa. Não defenda não. A Bíblia diz, fornicação é pecado. Fornicação vai lá no dicionário. Sexo com alguém que não é o seu cônjuge é pecado. Fora as consequências espirituais, emocionais. Tem gente dentro da igreja que está falando assim, não pastor, os tempos mudaram. Poxa, a gente se conheceu, está fazendo test drive, nós estamos morando junto. Gente, é pecado. Morar junto é pecado. Porque o que era pecado há 1000 anos atrás, é pecado hoje, vai ser pecado até Jesus voltar. É pecado.
Divórcio é pecado, gente. E pastor, mas eu divorciei, como é que eu fico? Peça perdão a Deus. Ah, mas não tem como voltar mais. Ele já casou com outra, ela casou com outra. Amém, reconstrua a sua vida, vá em frente, peça perdão a Deus. Ei, mas não dê ibope a isso não. Porque sabe o que acontece com quem divorcia? Outras pessoas que são casadas ao redor chegam para você e falam assim: e aí, como é que você está? Como é que foi? Passou? A igreja abraçou? Se começar a falar muito assim é porque ela quer divorciar também. Aí tu fala assim: não, foi tudo bem, estou bem mais feliz agora. Aí você está ajudando outras pessoas a se divorciarem também. Só que você não sabe o problema delas. A gente não sabe o seu. Mas a gente vai lutar contra o divórcio até o fim. E a gente respeita você, ama você. Mas nós não podemos falar que divórcio é de Deus. Ou é uma saída para você. Tem gente que está tentando convencer: não, pastor, nós temos que aceitar a homossexualidade. Opa, aceitar eu aceito. Eu amo homossexual. Mas eu não concordo. A Bíblia não concorda. Ué, pastor, mas como é que é isso? É claro, eu também não concordo com o mentiroso, com o adúltero, com aquele que rouba, com aquele que é egoísta, é invejoso, com o homossexual. Eu não concordo, mas eu amo. Rapaz, desde que eu vim para ser pastor aqui na Zona Sul, é uma coisa que Deus tem trabalhado comigo. Ele tem me dado um amor pelos homossexuais. Sabe por quê? Porque é gente, pô. Mas na minha concepção, que é a Bíblia, eles estão com um comportamento errado. Como aquele que mente, que rouba, que trai. Pecado. Eles podem vir na igreja? Devem, eu quero que eles venham. Vão ser abraçados, eu quero visitar a casa deles, eu quero comer com eles, eu quero estar com eles, porque eu quero influenciá-los para mudar de atitude. É isso que eu quero. Mas eu não posso aceitar que isso é normal. Eu não posso aceitar que bebedeira, drogas, vícios são normais. Não. Se você está aceitando essas coisas, convivendo com gente que está assim, não, tudo bem. Você está servindo o inimigo. Você precisa se posicionar. Sem arrependimento não há perdão. Sem perdão não há paz. E sem paz não há alegria genuína. Mas por que Davi tomou essa decisão, gente? Porque ele tinha uma perspectiva humana. Lá no versículo 1 diz que Davi chegou, ele deve ter suspirado, falou assim: cara, não dá mais não, vou morrer. Estou vendo, caminho à morte mesmo. Caramba, Davi parou de olhar para tudo aquilo que já havia acontecido com ele. Todos os livramentos que Deus deu a ele. O cara venceu o urso, o leão, venceu Golias, matou um montão de gente a serviço do povo de Deus, que era um inimigo realmente da guerra. Deus livrou ele de Saul. 2 vezes ele tem Saul na mão para matar, na caverna de Adulão. E uma vez que Davi vai até o acampamento de Saul, pega a lança de Saul e fala: ei, podia te matar, não matou. Davi era um homem que estava sendo orientado por Deus, blindado pelo Senhor. Agora ele pega uma perspectiva humana: acho que não dá não, vou morrer. Aí toma a decisão errada. Todas as vezes que você tem essa perspectiva humana, você toma uma decisão errada. Você não consulta o sobrenatural. E segundo, Davi teve uma avaliação pessimista, sem fé. Ele fala: acabou mesmo, minha história acabou. Ele esqueceu que Samuel foi lá ungí-lo e falou: você vai ser o rei de Israel. Irmão, Davi, tudo bem, ele era humano, mas Davi tinha que falar o quê? Cara, eu vou passar em frente a Saul, ele não vai me matar, porque Deus falou que eu ia ser o rei. Fé, irmão. Ei, vou fugir não, vou estar aqui, vou me preservar, vou cuidar, mas eu sei que Deus vai me blindar, porque Ele falou que ia ser o rei. Davi parou de olhar com os olhos da fé. Davi olhou com os olhos pessimistas, humanos. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor, sim ou não? Se estão, nós precisamos então descansar no Senhor em todas as situações. Nós não temos domínio do futuro, nós não temos como saber. Então o que a gente tem que fazer? Viver hoje. A Bíblia não diz isso? Cada dia o seu mal. Vivo hoje. Acredite naquilo que você faz para o Senhor, que você vive no Senhor e confie no Senhor. Davi olha para o futuro e perde a confiança. Toma a decisão errada. Mas é certo de que Jesus diz para a gente hoje: ei, não se preocupe com o seu futuro, confie em mim, porque eu vou estar no seu futuro, eu vou estar lá para te receber, eu vou estar no consultório com você, eu vou estar no problema familiar, eu vou estar quando você for demitido, quando a empresa passar por uma recessão, eu vou estar lá. Não se preocupe. Faça como Paulo falou em Filipenses 4, entregue, em vez de andar ansioso, entregue todas as suas súplicas ao Senhor,
peça ajuda, confie nele, não sofra pelo amanhã, pois ele reserva a resposta e intervenção do céu. Davi entrou num problemão. Concluindo aqui, ele agora tem que voltar para casa, porque os oficiais cismaram com ele. Ele tem que voltar para casa. Só que a Bíblia diz que quando ele volta, eu na verdade falei 30, era 29, aí depois no 30 conta isso. Depois quando ele volta, Davi, sabe o que Davi encontra? Vai ele com os soldados para casa. Sabe o que ele encontra? Um povo chegou lá e saqueou a cidade de Ziclag, onde Davi morava. Davi volta porque foi expulso, né? O rei falou assim: Davi, volta, não vem com a gente não. Quando ele volta para casa, um grupo saqueou a cidade de Ziclag, levou os familiares todos, levou todos os bens, gado, tudo que Davi e os homens tinham foi levado. Rapaz, a Bíblia diz que no capítulo 30, versículo 6, conta o seguinte: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Opa! Aí Davi cai em si. Aí Davi lembra que tem um Senhor, o verdadeiro Senhor. Aí Davi lembra quem era Deus. Ele vai e se fortalece no Senhor. Davi chega em casa, perdeu tudo. Talvez a consequência da sua decisão errada chegou. Assim como pode ter chegado para você também. Perdeu tudo. Perdeu, alguma coisa perdeu. Foi perdida. Aí só que a história, o que acontece? A partir daí, Davi se reanima no Senhor. Ele, depois de ter chorado, ficado amargurado, ele reúne os homens e fala assim: ó, vamos atrás desse povo. Nós somos valentes, nós somos guerreiros. Vai ficar assim não. Eles vão atrás, no caminho eles encontram um homem que foi deixado no meio do caminho pelo povo que saqueara Davi, porque estava doente, deixado para morrer. Aí Davi chega nele e fala assim: e aí, pô, você viu um povo assim assado? Não, é o meu povo, me deixaram aqui para morrer. Aí Davi fala assim: me leva até eles. Aí o homem fala para Davi: você promete não me matar? Se você não me matar, eu levo. Davi promete. Aí o homem leva até eles. Quando Davi chega lá, o que Davi vê? Ninguém tinha morrido, porque Davi estava preocupado. Ele chegava nos vilarejos, matava todo mundo, homens e mulheres. O que Davi pensou? Mataram as minhas mulheres também, mataram os meus filhos também. Perdi. Só que quando Davi chega lá, vê tudo intacto. As mulheres estavam lá, os filhos, os bens, estava tudo direitinho. Aí Davi vai, guerreia contra o povo, ganha deles, conquista tudo de volta e segue a jornada dele. Sabe o que aconteceu? Davi finalmente voltou para o lugar onde ele deveria estar sempre, se reanimando constantemente no Senhor. Se no capítulo 27, versículo 1, Davi falasse assim: vou morrer mesmo, acabou, mas quer saber? Senhor, me fortaleça, eu acredito em Ti, não estou vendo muita solução não, mas o Senhor pode mudar essa realidade. Essa história não teria acontecido. Davi ficou por 16 meses em um ambiente perigoso, não notou que seu caráter havia caído, começou a guerrear pela causa dos inimigos, perdeu tudo, mas ele se reanimou no Senhor. Eu não posso afirmar que decisões equivocadas não trarão consequências, mas posso garantir que em Deus nós podemos ter de volta tudo aquilo que as consequências roubaram da gente. Davi vai atrás, persegue o exército e conquista de volta. Assim como eu e você podemos ir atrás daquilo que perdemos por causa de decisões erradas que tomamos. Talvez não dê mais para conquistar se for um casamento que você perdeu. Talvez não dá mais. Mas dá para você não perder o outro. Dá para você resgatar uma amizade com o filho. Dá para você resgatar talvez um negócio que se perdeu. Uma alegria que você não tem há muito tempo. Uma paz que você perdeu já faz muito tempo. Talvez dá para resgatar um propósito que você tinha e não tem mais. Um sentido de vida que você perdeu não tem mais. Dá para resgatar. Você precisa se reanimar no Senhor. Você precisa reagrupar, né? A linguajar militar. Reagrupa aí, ó. Teve baixa. Vamos reagrupar, contar. Vamos embora para a batalha de novo. Porque Deus vai fortalecer. E eu e você precisamos reescrever as nossas histórias. Porque decisões erradas geram consequências.
mas Deus pode nos ajudar a reconquistar aquilo que foi perdido. Baixe suas cabeças, feche seus olhos, por favor. Quero perguntar para você que está aqui hoje: alguma coisa que foi perdida? Alguma coisa que precisa ser reconquistada? Hoje é o dia de você se reanimar no Senhor, de você reagrupar, de você organizar as coisas e consagrar sua vida novamente ao Senhor, ou começar uma vida com o Senhor Jesus que você ainda não tem. Eu quero fazer essa oração por você agora. Você quer isso? Quer uma vida com o Senhor? Quer uma vida com o Senhor Jesus? Para que no momentos difíceis você não tome decisões erradas. Consulte o Senhor, consulte a Deus, se reanime com Deus. Não tenha uma visão pessimista, e sim de fé, otimista, porque Jesus já está no teu futuro para te receber e te ajudar a lidar com as consequências.